fazer uma introdução, eu falei um pouco de você, mas muito pouco para os alunos. A Bárbara, ela é designer, professora da UERJ, como vocês já sabem, e ela vem... A gente se conhece há um tempo, mas acho que é a primeira vez que a gente realmente organiza uma atividade juntas. E ela já tem uma certa reflexão sobre cidade, sobre cartografia e sobre também direito à cidade a partir do design. Então, Bárbara, se você quiser começar. Compartilhar a tela. Vocês estão enxergando? Beleza, então tá. Então, valendo aí meia horinha no máximo. Então, Clarissa me apresentou, né? Eu sou, então, designer, gráfica, ou seja, das visualidades, mas me interessa a cidade, enfim, meu xodó das pesquisas dos últimos anos, né? Esse meu interesse, digamos, ele é pessoal, né? Assim, uma questão de um desejo de expandir uma atuação da superfície, né, ali do projeto gráfico para um espaço maior, né? Mas também da percepção de que o designer ele tem sido chamado, convidado, direto ou indiretamente, para participar de processos na cidade, né? Uma das chamadas vem através dessa ideia de uma cidade criativa, né? É um label, é um conceito que veio vindo nos últimos anos, até a própria Prefeitura do Rio de Janeiro se apropriou, né? Ou seja, o poder público e também privado vem vendo no designer um potencial para, por um lado, revitalizar áreas das cidades que supostamente estão degradadas, né? Ou seja, a prefeitura identifica áreas largadas, degradadas. Essa conversa retornou recentemente por conta da própria pandemia, né? Com o abandono de certas regiões do centro da cidade, né? Então, há essa convocação ao designer como participante de um setor criativo para revitalizar essas áreas da cidade e também, eventualmente, para expandir as fronteiras da cidade. Então, esse convite, digamos, ao designer para ser usado, né, para suas ferramentas, ele vem do poder público, do poder privado, direcionado para a revitalização de certas áreas ou para o aumento, a expansão das fronteiras das áreas urbanas, né? É a percepção desse convite que vem direto ou indiretamente através dessa ideia de cidade criativa, economia criativa, setor criativo, que foi me levando, né, a me aproximar, a entender que a cidade é um lugar, é um espaço no qual eu posso atuar, eu e designers, né, os designers que eu formo, e, ao mesmo tempo, perceber isso de um ponto de vista crítico, no sentido que perceber que muita dessa ideia da cidade criativa ela é problemática, no sentido que ela pode, e aí entrando no nosso tema, afetar diretamente o direito à cidade. Muito dessa convocação da classe criativa provoca remoções, né? Então, digamos, uma redução desse direito à cidade pleno. Então, isso é um fenômeno que, ao mesmo tempo, local, né? A gente pode identificar aqui no Rio de Janeiro, mas também é global, né? A gente percebe que são fenômenos que estão acontecendo no mundo inteiro. Gente, isso é obra do vizinho. Não sei o quanto está afetando vocês, mas eu não tenho o que fazer. Estou convivendo. Está muito forte? Não, está tudo bem. Está dando para entender muito bem. Exatamente. E vem, em qualquer momento do dia, vem essa coisa.
Então, assim, só para dizer, então é um convite à atuação do designer e tem esse aspecto que é ao mesmo tempo local e global, né? Tem várias cidades que estão acontecendo isso. Então, o que eu tenho feito, assim, pessoalmente, já de uns anos para cá, né? Bom, eu acabei chamando essa apresentação de cartografias e direito à cidade, foi de juntar algumas experiências que foram acontecendo, né? E como eu disse, não é acontecendo com uma certa constância, e refletir e pensar, sobretudo, que esse direito à cidade, ele geralmente muito vinculado à moradia, né? Muito do que foi feito, sempre muito, e que é totalmente importante, totalmente relevante, né? Diante da remoção em si, mas que esse direito à cidade ele pode ser também defendido através de uma percepção do quanto essas áreas ditas degradadas, elas são, na realidade, muito produtivas e potentes. Então, essa mudança, como mostrar ao poder público e privado que, ao contrário do discurso que é feito, essas áreas não apenas elas não são vazias, mas que elas são produtivas e potentes, é algo que eu vejo que o designer pode fazer. Então, eu vou mostrar para vocês uma sequência, né? E aí depois a gente abre o debate, porque eu acho que assim, são exemplos, né? E cada uma dessas experiências teve as suas peculiaridades. A primeira foi uma experiência entre a ESD, né, a minha unidade, eu com algumas outras professoras, com uma ONG que estava atuando em 2013 nas ditas comunidades pacificadas. Né? Inicialmente eram 6, passou para 18, chegou-se a 40. Né? E o que essa ONG nos encomendou eram impacto no território e percurso metodológico, ou seja, dois tipos de... A gente depois pode discutir cartografia, mapeamento, mas dois tipos de, vamos colocar, de mapa diferentes. O impacto no território eram projetos de jovens dos territórios, tá? Atendidos, assistidos pela ONG, né? E a gente fez uma parceria com os jovens da ESD. Foi essa a relação de troca. Aqui, no caso, um projeto de jovens mesmo, muito novinhos, que estavam fazendo um projeto nessa comunidade, que é a Cantagalo, né? E aí eles procuraram entender como o projeto dele, que era ligado à reciclagem, afetava o território, quais eram os atores envolvidos, né? E também eles procuraram ter um entendimento aí mais voltado ao percurso metodológico de como o projeto deles funcionava. Então, são dois tipos de cartografia, né? Nós, designers, claro, trabalhamos de modo a tornar as coisas bonitas, né? Isso até o meu marido, que de vez em quando me interrompe, ele diz, você faz as coisas bonitas. A gente gosta de fazer, mas o interessante é como isso pode se tornar realmente compreensível, visível e valorizável. Aqui eram outras cartografias, uma cartografia até mais complexa, porque envolvia, como vocês veem, o Pavão, Pavãozinho, Chapéu Mangueira, Babilônia, Santa Marta, né? E a ideia era esse dropando na comunidade, que era o nome do projeto desses jovens, de também começar a trabalhar as questões do turismo, e que eu vou abordar. Então, questões de produção, mobilização, intercâmbio, desenvolvimento humano. Então, todas essas cartografias, essa aqui é uma outra, ligada sempre à mesma ONG, e nós, que mostrava como o óleo de cozinha podia ser reciclado. Então, no mapa, a gente tem todos os atores envolvidos na reciclagem do óleo de cozinha para a produção, por exemplo, de sabonete e outras coisas. Então, esse aqui era um outro projeto. Esse era um projeto mais cultural, né, que se chamou...
agora não estou vendo, mas era um projeto cultural, mais uma vez que envolvia uma área grande nesse caso, né? Centro, Maracanã, Sans Penha, etc. E esse foi no Morro da Providência, mais uma vez, todos os parceiros localizados de acordo com as suas características, universidade, parceiro social, parceiro cultural, para realizar um projeto de site. Esse daqui também um projeto complexo, porque envolvia 3 comunidades, né, com cores diferentes, e com conflitos, em conflito entre si, né? Então, mais uma vez, aqui a ideia foi, você tem 3 territórios em conflitos, mas como são os parceiros que estão tentando produzir algo juntos, né? Muito através das atividades culturais. É o funk, é o encontro dos jovens que permite, às vezes, né, desatar o conflito, né? Então, a pegada é como visualmente a gente consegue mapear os territórios, valorizando, né, o que eles têm de produtivo e potente, né? No mesmo ano, eu participei de... Aí também foi um convite, né, do Sebrae, que tinha um projeto que se chamava Desenvolvimento do Empreendedorismo em Comunidades Pacificadas. Então, vocês percebem que ali em 2013 havia uma enorme atuação nas comunidades pacificadas. ONGs e iniciativas privadas e poder público se articulando para dizer vamos fazer coisas, vamos fortalecer essas redes que já existem e viam no design um vetor, né, um ator importante. Nesse ano, então, eu estava com uma turma de graduação, e como a ESD fica ali no centro, o Sebrae nos convidou a ir trabalhar no Morro dos Prazeres, que é ali pertinho. Perto, longe, a gente tinha que pegar o ônibus e tal, e eu fui com minha turma, e eu não vou entrar, evidentemente, vocês acredito que não são designers, mas o que a gente faz, basicamente, é desenhar, observar, anotar, fotografar. Esse é o caderninho, né? Nesse dia teve um incêndio ali, e conversar com os possíveis parceiros locais. Tudo isso, todo esse trabalho assim bem etnográfico mesmo, né? De anotação, observação, registro, filme, fotografia, para alimentar a possibilidade. Já havia projetos, né? No qual o projeto dessa moça, a Cris, que estava trabalhando com lixo. Por que é importante esse tipo de projeto? Acho que a Clarissa até conhece, né, um pouco também a história dessa comunidade, talvez vocês conheçam. Teve um ano, acho que foi 2010 para 2011, teve fortes chuvas no Rio de Janeiro, e quando há fortes chuvas no Rio de Janeiro, há essa questão, né, do risco, há um risco mesmo de desmoronamento das favelas, das comunidades, que acabam servindo como argumento também para o risco e, portanto, remoção da comunidade. Sabendo que, evidentemente, há risco em muitos casos, mas que também há evidências de que muitas vezes o risco ele é usado automaticamente para se retirar o direito à cidade e remover a favela na sua integralidade. Então, na verdade, quando a gente foi para essa comunidade, eu fui mais uma vez com os estudantes e, mais uma vez, eu sugeri que eles mapeassem, né? Então, no caso, eu vou mostrar para vocês 2 trabalhos de mapeamento, eles são muito diferentes entre si, né? Um trabalho respondia diretamente ao que Sebrae demandava, que era esse desenvolvimento do empreendedorismo relacionado ao potencial turístico da comunidade. O Morro dos Prazeres, a comunidade dos Prazeres, ela fica pertinho de Santa Teresa e ela é muito bonita. É uma comunidade, claro, com problemas, né? Como eu disse, de risco de desmoronamento, com problemas de lixo,
enfim, de violências oriundas de várias questões, e, ao mesmo tempo, ela é muito linda, ela realmente é muito bonita. Então, essa valorização do potencial turístico era uma coisa que me pareceu assim, muito interessante. Desenvolver o potencial do comércio local, das atividades artesanais, da possibilidade dos jovens também que desenvolvem atividades esportivas e culturais e socioculturais, convocar turistas para conhecer. Enfim, então a gente se envolveu. Nesse caso, esse grupo mapeou o território, criou um circuito mesmo de turismo, né, que eles mapearam os lugares. Isso que vocês estão vendo em roxo são lugares onde tem assim, uma vista maravilhosa mesmo do Rio de Janeiro, e fizeram um aplicativo, né? Tudo isso é muito utópico, né? A gente sabe que se um turista chega com um aplicativo numa comunidade, né, a coisa não é tão simples assim, né? A gente sabe que tem muitas questões, mas naquele momento havia essa intenção e essa percepção de que essa era uma disputa válida e possível, né? Então, esse aqui era o desenvolvimento do aplicativo deles voltado ao desenvolvimento do turismo como estratégia de valorização daquilo que já acontece de uma forma menos organizada na comunidade. Já havia iniciativas voltadas para o turismo. Já um outro grupo, eram dois, o Daniel e o Tiago, o Daniel é o que faz esses desenhos e tal, eles não estavam muito preocupados com o Sebrae e tal. Eles foram envolvidos, conheceram esse senhor Orlando, né, que era uma figura muito querida, né, que puxou logo o papo com a gente ali, e o senhor Orlando, ele começou a mostrar para a gente que ele é o carteiro voluntário, porque as cartas só chegam em um determinado ponto da comunidade. De lá, elas são distribuídas pelo seu Orlando, né? Que tem todo o mapa mental da favela na cabeça dele. Ou seja, naquele dia que o seu Orlando está com dor de barriga, ninguém recebe carta na comunidade. Então, o Tiago e o do Daniel, em conversa vai, conversa vem, além de fazer um trabalho tipográfico também, que a gente chama isso também de uma cartografia mais afetiva, né? Eles desenvolveram, conversando com ele, um sistema, também um mapeamento, né, dos moradores para gerar um sistema de distribuição das cartas. Então, como vocês veem, foi desenvolvido a partir de um mapeamento algo que voltado para o turismo e foi também, a partir de outros mapeamentos, desenvolvido algo que permitisse um serviço, o serviço gratuito ou remunerado, às vezes R$1 por mês, para distribuição de cartas. Então, a gente está vendo que são exemplos totalmente diferentes, mas que potencializam, né, a comunidade, fortalece, né, e, de certa maneira, impedem a remoção imediata, fortalece a própria percepção desse direito à cidade, esse direito de estar lá. Alguns alunos... Clarissa, você me diz, porque eu estou seguindo aqui nos exemplos e posso... Fala, tenho mais 10 minutos, eu acho, não? Sim? Sim, ok, tá. Alguns alunos, nessa época, eles não quiseram desenvolver os seus projetos na comunidade, né? Por vários motivos, né? Inclusive medo, né? As comunidades estavam pacificadas, com aspas, mas, enfim, a gente sabe muito bem o que se entende, então eles desenvolveram os seus projetos na cidade, no centro da cidade, perto da nossa faculdade. E, na verdade, o centro da cidade, evidentemente, ele é diferente da comunidade, ele talvez seja hoje menos ameaçado de remoção, né, tão imediata como a comunidade,
mas ele é ameaçado, de certa maneira, né, de abandono ou, no lado oposto, de uma gourmetização. A gente percebe isso quando a gente começa a ter uma visada assim, de uma década, que o Rio de Janeiro é abandono, 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 aí daqui a pouco, né, iniciativas do qual nós, designers, participamos de gourmetização daqueles espaços, né? Então, como lidar com isso de formas diferentes? Mais uma vez, a gente foi desenvolvendo projetos. Esse se chama Mais Amor nas Ruas, uma cartografia afetiva dos profissionais sobre rodas, entender que o centro da cidade é um centro onde há uma diversidade de trabalhadores, né, os trabalhadores dos escritórios, etc., e há uma multiplicidade de trabalhadores que são esses, né, os carregadores, entregadores, ambulantes, camelôs, né, que usam uma variedade, né, o foco foi na variedade dos transportes, dos meios de transportar os seus produtos, né, que chamaram a atenção desse grupo, né? São esses trabalhadores, na realidade, e muitos deles na informalidade, mas que também há como se formalizar, é todo um trabalho a ser feito, e aqui o intuito foi de valorizar, proteger e considerar que também eles também têm direito à cidade, direito a não serem perseguidos pelas ruas, né, e formas de um trabalho digno, ainda que não totalmente formalizado, etc. Então, mais uma vez, o que a gente fez foi mapear o circuito. Vocês estão vendo a tela inteira ou só um pedaço? É inteiro. Ah, ok, tá. Então tá. As 3 meninas desse grupo fizeram um mapeamento, né? E elas foram realmente conversar com essa pluralidade, né, de trabalhadores, fizeram fichas, né, pequenas fichas com nome, com o que eles fazem. Elas começaram a mapear os percursos, né, entender por onde eles andam, quantas vezes eles passam. Então, vocês vê esses númerozinhos, elas ficaram lá obsessivamente realizando isso. Depois elas tipificaram, né, o tipo de trabalhador, olha só a variedade, criaram esses ícones, né, a partir desse trabalho de fotografia, de localização, de tipificação, entendendo que talvez isso, né, possa engendrar, digamos, tipo de proteção de necessidades diferentes, né? E depois elas fizeram uma espécie de um jogo, que elas chamaram de Guia N Rodas, que eu não me lembro muito bem como é que é, e fizeram uma cartografia também afetiva. Então, foi interessante o projeto delas, porque tinha um projeto mais quantitativo mesmo, de medir, de medição, né? De quantificar os trabalhadores, de tipificar, e, ao mesmo tempo, elas se interessaram pelas histórias dessas pessoas, né? Tinha um trabalho etnográfico muito bonito, né? Localizá-los ali, né? Então, vocês percebem também que é uma cartografia mais desenhada, mais sensível, etc. E tudo isso pode... E foi um trabalho muito completo, porque depois elas fizeram essa pequena campanha, que elas chamaram de Mais Amor nas Ruas, com cartazes, folhetos, onde elas distribuíam aos motoristas, né, pedindo. Ali tinha também um amplo material para pensar os direitos, as negociações dos espaços, né, as regras dos trânsitos, etc. Clarissa, você me diz, quando eu vejo você fazer assim, eu falo assim, ela tá para cortar, porque na verdade eu vou, assim, eu estou com 5 minutos, tá? Então tá, porque eu acho que tem mais 1 ou 2 exemplos aqui, na verdade tem mais, mas aí a gente faz uma parada com esses exemplos. Bom, teve um aluno que ele não quis ir para os prazeres, também não quis fazer um trabalho no centro da cidade, porque ele me disse, eu moro numa comunidade, eu moro na Rocinha, eu gostaria de fazer esse trabalho na Rocinha, né? E ele, naquela época, ele já desenvolvia um trabalho que ele chamava de açaí com design, que era simplesmente ele sentava num boteco, né, com os amigos dele ali na Rocinha, para discutir as questões, né? A Rocinha também estava passando por
por grandes transformações, essa coisa de gerar grandes obras, grandes coisas e tal, e o dinheiro, né, fugindo para cá e para lá, e nunca chegando àquelas demandas básicas dos moradores. Então, ele e outros amigos inquietos, tentando entender como é que poderia ser feito realmente. Então, mais uma vez, ele fez um mapeamento, ele fez um percurso metodológico que permitiria a outros grupos de jovens ou da comunidade e tal discutir, né, e metodologicamente gerar alguns encaminhamentos, né? Porque a gente percebe também, além do mapeamento entendido como uma localização de atores no território, o design, no caso, há também esse mapeamento que é mais um entendimento dos próprios percursos, da metodologia, e que pode ajudar alguns grupos a se entenderem no seu processo de luta e de instrumentos para o seu direito à cidade. Então, o Pedro, ele organizou isso nesse Açaí com Design como uma metodologia, né, desde as entrevistas, geração de ideias e os encaminhamentos, que é uma coisa que a gente sempre faz oralmente, mas não documenta, etc. E ele estava, evidentemente, atuando em grupos, né, existentes ali na Rocinha, que estavam lutando, por exemplo, né, dizendo teleférico não, queremos saneamento básico. A gente sabe que são lutas enormes que vêm de longe e que nunca são atendidas e que naquele momento, em 2013, inclusive, estavam saindo literalmente às ruas para... E ele gerou também essa cartografia. Na verdade, ele foi entrevistando muitos moradores, né? Vocês percebem que essa cartografia aqui, ela reúne muitas das falas que ele foi coletando, né? A fala da Dona Maria, né? Que não é que a gente é contra, o problema é que tem coisa mais urgente. Então, ele foi dando uma visibilidade das questões que estavam sendo abordadas ali, e também gerou no Facebook, né, naquele momento, 2013, 2014, a gente já usava bastante o Facebook, né, isso meio que se diluiu em outras redes, e fez também meme, essas coisas que estava se fazendo naquele momento para gerar. Então, Clarissa, agora tem mais outros, mas a gente pode parar, se vocês quiserem, por aqui, conversar um pouquinho sobre o que eu mostrei, né? Porque a gente percebe que são lugares, né? São territórios diferentes, né? As comunidades, o centro da cidade, etc., são questões diferentes e são cartografias, né? Mapeamentos também diferentes, né? A forma de atuar que vão desde a localização dos atores para entender qual é o seu papel naquele jogo, são mapeamento de questões, né? São mapeamento também metodológico, que permitem um entendimento dos processos a serem adotados, conversados e encaminhados, enfim. Eu acho que esse é um pouco uma perspectiva geral, e aí, se vocês quiserem, né, dar essa paradinha, e posso mostrar mais coisa, mas também podemos dar essa paradinha para conversar. Eu acho legal a gente parar e depois qualquer coisa você mostra, de repente, se casar com as perguntas, os outros conteúdos que ainda não foram mostrados. E aí eu queria perguntar bom, vou abrir para os alunos primeiro, se eles quiserem fazer alguma pergunta, alguma curiosidade, comentários. Eu queria fazer... O Vitor levantou a mão, deixa por educação, né? Eu só abri o microfone e saí falando. Deixa ele falar. Não, tranquilo, tá? A gente tá só com 5 pessoas na call, então acho que nem precisa, porque é o hábito das aulas levantar a mão nos sections, mas beleza. Eu queria perguntar, você falou do conflito ali, que estava fazendo um programa de interação entre as comunidades. O conflito ali seria do quê? De facções? Como assim? Tipo, eles têm alguma inimizade entre as comunidades vizinhas? Nos primeiros exemplos.
Na verdade, ali foram feitos, Vitor, foram feitos 18 projetos, né, envolvendo sempre os jovens que estavam na ONG, né, e os jovens da ESG. Eu, como professora, e junto com outras duas, o que a gente fez, a gente pensou em como ia funcionar tudo isso, e a gente fez a gente chamou não os casamentos, mas os pareamentos, né, em função dos desejos, e a gente orientou os trabalhos. Mas, muitas vezes, eu não entrei no detalhamento, né, dos conflitos, para te dar uma resposta muito precisa. Mas, assim, me lembro muito claramente, né, das apresentações mencionando que são comunidades em conflitos, né? A gente sabe muitas vezes que é um comando que atua aqui, outro que atua ali, e que né, às vezes um jovem quer ir numa festa em outro lugar e ele não pode, o risco é enorme. Mas, pelo jeito, através também da música, da cultura, muitos estavam tentando, ao contrário, construir alguns territórios, né? Mas a gente pode até voltar lá para tentar decifrar, mas eu não tenho a memória precisa, porque eram muitos projetos, 2009 foi também, feito em né? 2013. Ah, Então, 2013. 2013. Outra coisa que eu queria dizer é sobre o carteiro aí, ele era voluntário, eu vi ele na caixa, cara, cheio de carta, ele trabalha para o dia inteiro para entregar para todo mundo da comunidade. Ele trabalhava um trabalho informal ali com a comunidade remunerava ele de alguma forma, ou ele trabalhava completamente voluntário mesmo? eu não sei se ele tinha, o seu Orlando, algum trabalho. Eu sei que ele dava aula também de esporte para os jovens, tanto que uma das fotos você vê que ele está com roupa esportiva. Tinha um campo de futebol. A comunidade é muito interessante. A gente chegou por baixo, por essa casa onde chegou o correio, e a gente foi subindo, vai até um ponto onde tem um terreno de futebol. E onde tem um grafite com a cara dele. Então, ele dava aula de futebol. Então, de repente, a renda dele, né, provinha dessa atividade, né, mas talvez com as cartas também. Né? É possível que os moradores dessem uma colaboração. Na verdade, quando eu sempre falo, eu acho assim, né, que design e direito tem tudo a ver, porque eu acho que assim muitas coisas, porque a gente trabalha com essa questão da formalidade e da informalidade, né? E muitas vezes as formalizações são muito duras, mas algumas informalidades possam ganhar algum nível de formalização. Então, por exemplo, no caso do seu Orlando, talvez essa contribuição, né, que ele recebia era irregular, mas se você torna isso como um pequeno serviço, né, que as pessoas podem, por exemplo, se comprometer, né, por mês a pagar R$ 5 para o seu Orlando, né, formaliza isso, gera o entendimento, o sistema, ele passa a ter uma renda regular. Né? Então, muitas vezes a gente fica ou assim, é todo um discurso que vem muito forte, inclusive do poder público, né? E também com total acordo com o poder privado, né? E, na verdade, uma cidade com as nossas características de trabalho, encontrar essas formalizações, elas são muito necessárias. Então, eu não tenho também a noção precisa de como o seu Orlando gerava a sua renda, se ele tinha uma renda à parte, e isso ele fazia totalmente voluntariamente, ou se ele fez desse seu trabalho uma geração de renda através de contribuições. Ah, entendi. Não, eu achei muito, muito bacana mesmo ele se disponibilizar para fazer esse trabalho, né? Que é um trabalho bem exigente, né? Pelo que eu vi ali na foto ali, é bastante trabalhoso e achei muito bacana, cara. O que eles fizeram aí, meio que o retrato dele com as palavras sou carteiro, pô, muito massa. Achei muito bacana mesmo. Todos os trabalhos aí, pô, o pessoal deve ter se dedicado muito. O dos entregadores também, não, dos ambulantes, pô, achei muito bacana, sério, parabéns.
Muito bacana mesmo. O mérito é deles. Bom, a professora deu umas ajudinhas. Vamos passar para o Guilherme? Primeiro, eu queria pedir desculpa que eu não tinha ligado a câmera até agora, porque eu tava almoçando ainda. Então, eu estava prestando atenção. Eu queria agradecer pela apresentação, que foi muito, muito legal, muito boa. E eu queria também fazer um comentário que eu achei esse projeto, assim, toda essa visão muito incrível. É muito assim, dá para ver muito a relação entre o design, a cartografia e o direito, né? Que são três áreas que são bastante ligadas, mas não é evidente. Então, eu achei muito legal para esclarecer como o design, às vezes, a forma com que a gente ilustra essas atividades, ilustra essas relações num projeto, no papel, podem moldar políticas públicas, podem moldar formas de pensar que são muito inovadoras e muito importantes. O que eu queria falar também é que, sobre essa questão aí que foi levantada pelo Vitor, né, eu tendo a crer que talvez ele tivesse alguma remuneração da associação de moradores, né? Porque muitas vezes isso é muito comum, né? Que as comunidades tenham essas associações e que façam esses repasses, assim, e não tem problema ser remunerado. E as últimas duas coisas também é que você falou dessa informalidade, né? Que vocês puderam observar e até como essa informalidade pode virar uma formalidade. E acho que questões jurídicas podem surgir disso, como se o seu Orlando ele atrasa a entrega de uma carta, ainda que ele não tenha obrigação de fazer, e se ele atrasa essa entrega, ele pode ser responsabilizado por isso? Se eu perco um prazo de uma conta, um boleto, e tenho que pagar a multa, eu posso responsabilizar ele, que ele tem essa tarefa? Acho muito interessante. E a última coisa que eu queria falar é que, especialmente quando a gente vai nessas comunidades, eu acho que, inclusive, daí também a importância desse trabalho todo, e ver muito aquelas relações, o direito à cidade dentro das comunidades ele funciona de uma maneira muito diferente, né? Ele acaba funcionando de uma maneira bastante particular. E eu lembro de uma vez de um artigo que eu li, mas que esse artigo não estava muito bem publicado, enfim. Aí foi de um professor que me mandou esse meio que por debaixo, perdão, por debaixo dos panos e tal. Então, era dele, né? Mas como ele colocou que uma das características básicas do direito à cidade, que é, por exemplo, o direito a um endereço, não está presente nas comunidades. Assim. Eu acredito que vocês tenham, talvez, passado por algum desses problemas, até na hora de fazer aquele aplicativo, de nomear as ruas, apontar direções, porque pela formação irregular dessas comunidades, né, a história de ocupação irregular, muitas vezes são loteamentos, são ocupações que não têm registro oficial e não tem rua, não tem nome de rua, e por isso que talvez isso até gera o trabalho como do seu Orlando, que nasce da necessidade de ter alguém fazendo esse serviço que o Estado não pode fazer porque não consigo entregar no lote X sem número. Entendeu? Como é que sei lá, um serviço oficial de correios pode chegar lá e ainda sendo uma área de risco? São debates muito interessantes. Sim. Eu acho que essas coisas têm muitas iniciativas, né, hoje nas comunidades, né, fazendo isso. Tanto essa parte, eu vi na Maré, eu acho que teve um levantamento, né, das ruas e tal, né, foi assim uma organização da própria comunidade, mas junto com uma ONG, então provavelmente rolou algum tipo de recurso para a questão do nome da rua, do endereço, né? Do direito ao endereço. Agora, o direito ao serviço, né? Isso eu não sei, mas eu acho que eu já vi, sim, alguma coisa na própria, não nos prazeres, mas na Rocinha, de que eles conseguiram tornar o correio, né? Implementar, mas dessa forma, não é o correio oficial, né? Um serviço.
E a gente realmente, nossa, eu acho que tem muito trabalho. E, de fato, é meio que não dá, a meu ver, esperar só o poder público, também não dá só a empresa. Eu acho que ali houve um momento, né? A gente discutiu recentemente, até com Clarissa e outros colegas, num seminário, né? Como o movimento tem que vir um pouco de todos os atores, né? A comunidade não ficar. É claro que ela tem direito, inclusive, a tudo isso, né? Ela tem direito a um endereço, ela tem direito a um serviço, mas se ela ficar só esperando, não vai rolar, né? Então, como às vezes tomar algum tipo de iniciativa e acaba gerando esse movimento que, inclusive, gera uma percepção de cidadania mais reivindicatória, que eu acho que foi o que aconteceu ali em 2013, e o pessoal diz assim, não, a gente vai para a rua, porque a gente tem esse direito, né? E direito de direcionar, né, o próprio orçamento e as decisões para aquilo que a gente de fato precisa. Então, o movimento pode até começar com uma coisa como os Correios, né? Mas pode também gerar uma série de outras coisas. Por isso que essas pequenas coisas, na verdade, elas acabam justamente gerando, né, um tecido de cidadania, de reflexão e de percepção da sua atuação, que é muito positivo também depois, ora no diálogo e ora no enfrentamento com os outros, né, com o poder público e mesmo com o capital privado, que em determinado momento viu também nesses territórios, opa, eu posso ganhar dinheiro ali, então eu vou botar, né, a minha agência de banco, vou botar o meu supermercado, e que a gente está já há algum tempo no momento de refluxo de todos esses atores, né? Enfim, muitas questões mesmo. Mais alguém gostaria de perguntar, comentar, falar? Senão eu começo aqui. Eu acho que todos Vai ver uma lista. Fala, Guilherme, fala. Não, acho que só sobre essa última coisa, eu acho que tem muito a ver, né, com o trabalho que vocês desenvolveram, assim, de trazer, por exemplo, você falou, né, de trazer supermercados, trazer o banco. O fato do supermercado, um banco abrir dentro da comunidade já integra aquela comunidade ao resto da cidade, assim, fala, não, ali o Banco do Brasil está presente, ali, sei lá, o Santander, que seja qualquer banco, ou o mercado está presente, e aí o Estado começa a se interessar também, porque não é legal o mercado, assim, empresários, em geral, fazem pressão no Estado, né? Isso todo mundo sabe. Então, ter comércio numa região faz com que os comerciantes daquela região falem, olha só, não tem segurança para eu gerir meu comércio, o que vocês podem fazer, entendeu? É até um jeito de fazer esse movimento, né? Para começar a olhar, um olhar, né? Esse novo olhar aí. Eu queria até falar, complementando aqui o que o Guilherme falou, é interessante fazer essa mobilização aí da iniciativa privada quando se estabelece, sim, uma infraestrutura de mercado, de comércio ali, né, que movimenta dinheiro. Sim, realmente, os empresários começam a fazer mais pressão no Estado, porque é muito importante o movimento da comunidade, de ir para a rua, de reivindicar tudo que precisa, principalmente o saneamento básico ali, naquele exemplo que você deu lá do teleférico, né, que é muito mais preciso, né, muito mais urgente uma questão de saneamento básico do que a construção de um teleférico que vai custar milhões, né, para o Estado. Então, é muito importante que essas pessoas se mobilizem e tanto os empresários quanto os próprios moradores se mobilizem para reivindicar o que é necessário para aquela comunidade crescer e ser vista como parte da cidade, né? Como parte do Rio de Janeiro, aí no caso. Então, acho muito importante isso aí que o Guilherme falou, e esses movimentos aí são essenciais mesmo para o desenvolvimento das comunidades. Sim. Bom, vou agora falar, mas depois a gente abre para mais uma rodada de comentários e perguntas. Primeiro, assim, realmente é impressionante o trabalho, Bárbara. Já tinha visto alguns, mas é muito, muito interessante esse trabalho que você faz com os alunos, porque eu acho que, principalmente para quem é do direito, torna visível aquilo que não está visível,
né? Torna visível alguns elementos da cidade que não estão visíveis, e que eu acho que o mapa, essa construção dessa ferramenta, ela tem um pouco disso, né? De tornar visível algo que não está visível no primeiro momento. E eu acho que ficou muito claro para a gente, assim, o que é uma cartografia, essa relação com o território, porque a gente debate a cidade a partir de setores, vamos ver, saúde, moradia, educação, mas quando a gente entra no território, quando a gente vai para a dimensão territorial, já muda. E aí muda porque as fronteiras já não ficam tão estáveis. Eu achei muito interessante o primeiro projeto que você mostrou, que você, não sei se era a ideia de você pegou como se fosse aquele chão do subúrbio, com aqueles fragmentos, assim, que não são lineares, né? Não são retilíneos, né? Que a favela tem um pouco disso, né? De não ser uma construção urbana retilínea, enfim, que a própria construção das casas são sem uma forma, né? Sem um padrão, diferente dessa lógica industrial, né? De padronizar tudo, de massa. Então, assim, eu queria destacar aqui que para a gente assim, ficou muito evidente com os trabalhos que você apresentou o que é essa dimensão territorial da cidade. E como isso é um desafio para o direito, porque achei muito interessante também os exemplos que os alunos trouxeram, o Vitor primeiro e depois o Guilherme comentando, que é essa relação do endereço, é uma relação realmente que é uma relação civil, né? Esse âmbito civil, não só da identidade, mas do domicílio, que vai aparecer muito para que, quando vocês forem estudar o processo civil, o processo criminal, processo penal, que são elementos que vão afetar no direito, que vão afetar na relação do sujeito enquanto um sujeito jurídico. Mas como a questão da cidade é que está afetando, como essa dimensão territorial e que não tem essas fronteiras muito bem demarcadas, vai afetar também na relação da pessoa enquanto um sujeito de direitos, enfim. E, por fim, eu acho que você trouxe também uma questão muito interessante para o nosso projeto, que o mapa é também uma metodologia. Eu queria também destacar aqui que é uma forma tem uma certa metodologia para você identificar, compreender, conhecer também a situação que você quer entender melhor. Eu queria, assim, é muito interessante o design também, porque ele tem uma forma de pensar muito diferente do direito. O direito ele é muito enquadrado nas normas, né? Você tem que agir conforme as regras, por exemplo, o processo, né? O processo no direito é totalmente enquadrado, tem as normas lá que você vai para poder mover uma ação. Para você poder agir, você tem que se enquadrar naquilo. E o design é o contrário. O completamente contrário. O design você vai criando os critérios, né? E, na verdade, é a realidade que vai impondo os limites, né? Como, por exemplo, a questão dos conflitos territoriais bélicos, que vão criando os limites, né? Que vão, às vezes, enquadrando, mas, ao mesmo tempo, vocês vão procurando outros elementos para também poder cartografar. E eu queria que você falasse um pouco mais, assim, é muito interessante para os alunos, realmente, eu acho, essas pessoas, assim, pensar a cidade, né, no âmbito do carteiro, da favela, que a gente nem imagina que existe, do ambulante do centro da cidade, da questão da cultura como a possibilidade de uma nova territorialidade cultural dos jovens que vivem em zonas de conflito. Eu queria também que você falasse um pouco como você, a partir do design, pensa essa ideia do direito à cidade, né? Como você acha que... qual é a formulação que já vem sendo
desenvolvida, ou que você pensa, a sua reflexão sobre essa ideia de direito à cidade a partir do campo do design e do campo que você trabalha? Uhum. Nossa, que pergunta difícil. Bom, assim, em primeiro lugar, essa questão do método, né, Clarissa, na verdade não é tão evidente, ou seja, você falou que no direito, o direito tem um método, no design também é muito fechado. Isso que eu estou mostrando assim para vocês é porque eu trabalho muito. Bom, primeiro eu acho que vem muito da militância, né, da nossa, de ir para os lugares e entender que não adianta você chegar num lugar com uma ideia fechada, você tem que ouvir as pessoas para entender onde você está, situar. E também, assim, o meu trabalho ali, que então vem desse lado, também até com o próprio Giuseppe, enfim, de um trabalho já longo de entender que, seja em termos políticos, em termos produtivos, você precisa ouvir, não impor, né, certos métodos, metodologias, porque senão eles não funcionam. E, inclusive, também é válido no design. E no meu laboratório de pesquisa, junto com a Zoiso e a antropóloga, a gente realmente trabalha muito essa questão de ouvir, de conversar, de identificar junto os problemas e as potências antes de fazer as coisas, né? Então, esse trabalho de uma escuta, de averiguar, né, o que tem como problema, o que tem, ao invés de chegar com uma ideia de que lá tem um problema e que a gente vai resolver. Então, é uma outra pegada do design, né, e que talvez possa ser aplicada, pensada também em termos de direito. Antes de pensar naquele direito engessado, ouvir, né, a percepção que o outro tem do problema e das possibilidades de resolver ou não resolver, mas alguns encaminhamentos. Então, acho que essa pegada, né, muito mais da escuta e da construção mais coletiva, é fundamental, né? Então, assim, só para dizer que eu acho que também no design a gente comete muitas vezes esse pecado, né, de ter um método e a gente quer aplicar o método antes mesmo, né, e aí esse método tem uma cronologia, tem um percurso. Eu acho que precisa ter muita sensibilidade para recolocar tudo em discussão sempre que for necessário, mesmo um projeto, né, uma metodologia ser possível de abrir. Com relação à questão da cultura, eu não sei muito também, assim, eu acho que, de fato, a cultura, talvez a cultura aí também a gente teria que ler muitos outros autores e pensar. Bom, em primeiro lugar, o Rio de Janeiro é, de fato, uma cidade cultural, né? Assim, que tem uma cultura e que vem dos próprios modos de vida. Estou falando da cultura antes da cultura como produto, como padrão, da cultura na vida, né? O Rio de Janeiro tem uma vida, uma relação justamente ao território, ao outro, a música muito forte, né? Então, antes mesmo de virar produto, a cultura como um modo de vida, né, relacionado a essa territorialidade. E eu acho que aí, sim, de fato, reside parte da potência, da resistência possível desses lugares, né? No caso, no que diz respeito ao direito à cidade, assim, para mim é um pouco também uma percepção que eu nunca fui elaborando muito em termos teóricos, mas dessa percepção de que aqui o direito à cidade foi trabalhado muito em termos de moradia e menos em termos de outros direitos, mas que são diretamente relacionados à moradia, né? A gente sabe que o cara que ocupa um espaço é também a pessoa que trabalha no centro da cidade, né? É o camelô. Então, ele vai querer ocupar aquele lugar porque é naquele lugar que ele também vai guardar o seu trabalho e no dia seguinte ele vai acordar. Então, eu acho que essa relação moradia,
o trabalho e também a cultura, e eu acho que no sentido do modo de vida. Então, se a gente pensa no centro da cidade, na zona portuária, são lugares, inclusive, com uma história, né? Então, é o lugar onde a pessoa quer morar porque ela trabalha, mas também porque ela tem uma relação histórica, às vezes, com aquele lugar. E um histórico que remete aos primórdios da própria cidade, né? Ali, aquela pequena África e tal. Então, o samba, né? Tudo isso nasce ali no centro da cidade. Então, é o samba que gerou, digamos, que veio já há 500 anos atrás e que gerou um modo de vida, que gerou, enfim, o próprio samba como trabalho, não apenas como uma festa, né, informal, mas como um trabalho e um modo. Então, tem todos os espaços, das últimas remoção de espaços sociotécnicos, onde trabalhadores, que são os trabalhadores que fazem os figurinos, as alegorias do carnaval, né? Então, isso é muito mais do que a remoção da moradia, é a remoção da moradia e é tirar o ganha-pão e é eliminar do centro da cidade, do Rio de Janeiro, de onde a cidade pulsa, um modo de vida ligado a samba, etc. Então, acho que são essas coisas que, né, você um pouco me perguntou, Clarissa. Eu não sei, eu estou com o tempo, tá, gente? Mas eu não sei qual é o tempo da aula de vocês, mas eu só queria comentar uma coisa que eu acho que é importante, porque eu fico... Deixa eu passar rapidinho. Vou passar rapidinho para as últimas telas. Eu queria comentar que esses trabalhos que eu mostrei hoje, eles são de 2013, 2014, e estou fazendo um cineminha aqui, né? É que eu não consigo passar. Peraí, deixa eu ver se A gente não está vendo, não. Não? Ah, você não aparece para vocês? Para mim, eu estou passando os slides rapidinho. Você tem que compartilhar de novo, não? Eu não estou vendo, pelo menos. Alguém está Tá vendo? funcionando sim, Tânia. Eu tô vendo. Gente, eu não estou vendo. O que está acontecendo? Ah, agora eu estou vendo. Bom, eu não vou mostrar tudo, porque eu não sei o tempo de Bárbara, vocês. conta Mas pra eu queria... gente, só um minutinho. Quanto tempo você leva para desenvolver essas cartografias, assim, mais ou menos? 6 Não, meses, um ano? não, pois é. Na verdade, bom, em primeiro lugar, esses são os trabalhos de alunos, tá? Então, assim, a gente trabalha isso em sala de aula ou na casa deles, né? São todos trabalhos dos alunos, mas sou eu que eu dou a aula, eu mostro, a gente, né? E a gente trabalha depois juntos. Então, era isso que eu queria chegar. As cartografias, essas, as da ONG, foi um trabalho de um mês, Nossa. porque foi um trabalho muito rápido. Na verdade, a gente juntou, conversou sobre a proposta e os alunos foram visitar os seus parceiros nas suas casas e comunidades e desenvolveram, né? A gente teve um mês. O trabalho do Sebrae foi um trabalho que foi, digamos, foi 2 semestres, mas, na verdade, o grosso foi um semestre, porque no primeiro semestre eu fui conversando com eles, inclusive trazendo os elementos teóricos, lendo textos sobre isso, e, e depois, no segundo semestre, a gente teve as condições, estava tudo pronto para a gente subir. Então, a gente foi para o Morro dos Prazeres ali, agosto, setembro, e tipo novembro, dezembro, a gente estava entregando o trabalho. E aí entra essa questão, que era o que eu ia comentar com vocês agora, e que eu vejo como um problema, é que eu concordo com vocês que é um trabalho muito incrível e muito necessário no Rio de Janeiro, só que por que eu estou insistindo que foi 2013, 2014? E, assim, eu não sei se é coincidência,
mas eu acho que a gente entrou num ciclo ou num contraciclo no qual isso foi se tornando impossível realizar, né? Por um lado, porque não vinha mais a demanda, por outro lado, acho que aliás, sempre do mesmo lado, acho que a demanda não vinha porque houve uma desarticulação dos parceiros e das próprias condições desse trabalho ser feito, né? Então, a partir de 2014 e tal, a gente só fez no centro da cidade, porque era impossível eu ir, né, com os alunos numa comunidade, né? Ou foi feito porque algum aluno, né, mora. Então, por exemplo, eu tive depois um aluno da Maré, esse mesmo aluno da Rocinha, então eles foram desenvolvendo os seus trabalhos, mas eu não podia mais realizar. E que eu acho que é uma perda, né? E uma dificuldade. A universidade não está podendo cumprir. Por outro lado, então, essas, né, rupturas são muito, enfim, são uma desgraça mesmo, sabe? A gente não tem uma continuidade. Por outro lado, onde eu tenho visto, e aí eu vou muito rapidinho, Clarissa, assim, comentar que numa apresentação dias atrás eu falei de um trabalho mas que é todo o mérito também da Jocilene, essa moça da foto, um trabalho no Morro da Providência. Retornei a esse trabalho da Cris, porque a Cris dos Prazeres, acho que ela segue nesse trabalho, nesse projeto dela de coleta de lixo, de transformação do lixo, mas eu não tenho tido mais contato assim com ela, eu acompanho só no Instagram. E esse é um trabalho de pesquisa que envolve o Complexo da Penha e que aí sim tem uma certa continuidade, não é mérito meu, é mérito da Ana, né, da Ana Santos, da Penha, mas que eu conheci através de um doutorando que puxou um outro doutorando e que puxou uma outra doutoranda. Então, de repente, e agora tem um menino de TCC. De repente, tinha 3 doutorandos meus e um rapaz de TCC ajudando, contribuindo, pesquisando, ou seja, tornando aquilo que é produzido, né, compreensível, reprodutível, enfim, para potencializar, por meio de cartografias e outras visualidades, o trabalho que ela realiza lá. Então, foi uma maneira que, não conseguindo mais envolver, por exemplo, uma turma de graduação, muito difícil, muito descontínuo. Você faz um trabalho enorme, dura um semestre, aquela disciplina, e depois tudo vai embora, né? Então, o trabalho da cartografia não vingou. Todos esses trabalhos, eles não vingam, eles não se desenvolvem, né? E, pelo menos através das pesquisas de doutorado, um tempo que a universidade consegue atuar, talvez mais a longo prazo, e instituir, né, ou formalizar um pouco mais do que aquilo que acontece e desacontece tão rapidamente. Para mim, eu acho que isso é um ponto muito importante do que eu tenho aprendido não sei, vão ser 10, mas nesses últimos 7 anos desse tipo de trabalho. Bom, a gente passou um pouco, mas também não tem problema, tá bem interessante, assim, tudo. Se alguém quiser dar um último comentário final, assim, eu também vou dar, e a Bárbara depois fecha. Tá, para finalizar então, eu queria agradecer. Muito obrigado aí, a apresentação foi incrível. Os alunos aí que fizeram esses gráficos, né, esses mapas aí e esses desenhos, os caras, muito brilhante, achei muito legal. E queria agradecer mesmo. Muito obrigado, viu? Valeu, Vitor. Obrigada. Direi a eles. Alguém mais? Senão eu vou falar aqui. Não, eu também achei belíssimos os trabalhos, Bárbara. E bem interessante mesmo para pensar a cidade. Acho que pode dar muito suporte para o direito.
E eu queria também que, antes de você terminar, falar um pouco como é que está sendo essa experiência da cartografia, que o Vitor botou assim, se a gente pudesse ir. Como é que está sendo isso? Se é possível? O que você acha de uma cartografia nessa versão remota? E aí você termina com algum comentário que você quiser para a gente encerrar. Mas assim, o que que vocês gostariam de saber? De como é que está fazendo cartografia na versão remota? É essa a pergunta? É porque quando eu fiz o projeto, já vou explicar, eu pensei em fazer uma cartografia, e na época, ano passado, como era tudo muito novo, eu falei, gente, como é que vai ser isso? E aí eu, em vez de fazer a cartografia, pensei, tipo, que é um pouco isso que você falou, o direito da cidade. Eu pensei, não, vamos fazer uma reflexão mais profunda sobre a relação entre o direito e o mapa e o espaço. E a gente vai conversar com os atores que já fizeram mapas. Então, foi como se fosse uma coisa mais simples para a gente poder trabalhar. Mas aí, você conversando, eu queria saber se você também falou que até uma questão anterior, que teve uma certa desarticulação, uma certa dificuldade com os atores nos territórios, né? Mesmo antes da pandemia, mas que, se de alguma maneira você acha essa relação com o território a partir dessas tecnologias, a partir dessa nova forma de se relacionar remota, assim, se você pensou também, se você falou, se você nunca pensou sobre isso, também não tem problema. Na verdade, realmente, algumas coisas ficam difíceis, né? A gente tem que pensar que a maior parte desses atores estão cuidando das suas vidas. Então, no caso da Ana, que está aqui na tela agora, ela está lá plantando, é um projeto que ela articulou, chama Arranjo Local Penha. A ESD é parceira, mas tem também o INT, tem outros parceiros, e eles continuam, e esses meus orientandos, né, doutorandos, eles estão fechando. A Camille vai defender a tese dela na semana que vem, ela vai defender. Ela fez um trabalho com as mulheres e ela cartografou, né, de certa maneira, as falas, mas ela não foi um mapeamento muito territorial. Ela fez o trabalho lá, mas foi todo um trabalho voltado aos saberes dessas mulheres, saberes culinários, né? Então é um pouco diferente, é mais desterritorializado. Mas Pedro e Diego vão lá, então construindo cisterna, plantando muda, ajudando na venda das mudas. Mas é fato que o trabalho assim mais cartográfico, de ir no território, as pessoas estão lá. Depende muito de vocês quererem ou não ir lá, né? É complicado isso, né? Eu tenho um aluno de TCC que está fazendo tudo remotamente, mas ele não está fazendo. Na verdade, o que ele está fazendo eu botei ele para assistir as lives da Ana, porque ela fala muita coisa interessante e ela, às vezes, falta a ela justamente um material gráfico visual de apoio ao que ela está dizendo. Então, ele, em TCC, está desenvolvendo isso, né? Como apoiar ela para mostrar um mapa, para mostrar um esquema de como a muda tem que ser plantada. Então, ter ali na live dela um esquema, né? Então, ele está fazendo esse trabalho visual. Agora, tecnicamente, eu acho que tem a questão territorial, que, enfim, só depende da vontade de ir e a dificuldade de ir nesse momento de pandemia, e tecnicamente, enfim, aí depende do conhecimento mesmo, aí tem um conhecimento técnico-tecnológico, né, do software, embora tem gente que faz as cartografias à mão, sem a pretensão de ser tão lindas quanto as cartografias dos designers, entende? Porque aí envolve realmente toda uma formação, né? Então, eu acho que a cartografia é uma coisa também mental, é como transpor aquilo para o papel. Se não houver essa beleza, é secundário com relação à intenção de ter, pelo menos,
mapeado, né, ou território, os atores, as relações entre os atores, os objetivos de um projeto, etc. Eu acho que isso é possível fazer mesmo remotamente. Não sei se é isso, se ajudei ou atrapalhei ainda mais. Não, super ajudou, assim, essa conversa, pensar outras metodologias também, outras abordagens, outro ângulo de visão, para a gente pensar toda a dificuldade do direito na cidade e do direito à cidade dessas pessoas. O âmbito territorial, acho que ficou muito claro para a gente qual é a diferença de um mapa mental, conceitual, quando você entra no território, aí você vê todos os problemas entre formalidade e informalidade, entre a sociedade e o Estado, que é o âmbito da sociedade se mobilizando para realizar o seu direito, e o âmbito, mas mesmo assim, numa relação com o Estado e numa relação, às vezes, de direito, às vezes de tensão. Foi muito bom, acho que foi super produtivo para a gente essa oficina. Quero agradecer mais uma vez Que bom, por que você estar bom. aqui. Nada. E é isso. Mas fico à disposição, né, para alguns desdobramentos, se precisarem alguma coisa, né, algum toque, alguma ajuda pontual, estamos aqui. Tá bom, então. Obrigada, Bárbara. A gente